Olá, gente! Hoje estamos aqui para uma aula diferente com a disciplina de ensino religioso. Então, eu gostaria que você pegasse aí a sua apostila de ensino religioso e nós vamos iniciar propriamente dito os conteúdos do segundo bimestre, né? Você vai abrir aí na página 14. Ela não aparece no finalzinho da página, mas é onde tem parábola, os dois filhos, tá bom? É o primeiro texto que tem do segundo bimestre, no cabeçalhozinho do segundo bimestre. Então, vamos acompanhar. A Bíblia conta assim: parábola, os dois filhos. Jesus, para ensinar seus discípulos, contou a história. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Jesus perguntou aos seus discípulos: Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os pecadores estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os pecadores creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Essa história está em Mateus, capítulo 21, lá na Bíblia, né? Então, parábola quer dizer as historinhas, como se fossem as fábulas que nós estudamos, que Jesus contava para os discípulos, para que eles entendessem a vontade de Deus e pudessem viver de acordo com o que Deus queria. Então, os discípulos responderam que o primeiro filho tinha feito a vontade do pai. O primeiro filho disse que não queria ir trabalhar na vinha. O que é a vinha? É onde se cultiva as uvas para fazer o vinho. Então, era lá, né, que eles trabalhavam naquela época, e o pai pediu aos 2 filhos. O primeiro disse que não ia, que não queria ir. Mas, mesmo assim, ele se arrependeu e foi. O segundo, pelo contrário, disse que ia com certeza, mas, na verdade, acabou não indo. Então, o que é que nós podemos perceber dessa história? Acho que vocês já devem ter escutado falar de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou então a frase que diz palavras ensinam, mas exemplos arrastam. O que isso quer dizer? O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Neste tempo de pandemia, não adianta a gente postar nas redes sociais: fique em casa se você está saindo por motivos que não são tão necessários. Então, o que vale mesmo são as nossas atitudes. Mas isso não quer dizer que a gente pode sair por aí dizendo o que bem entender, tá certo? Vamos entender o seguinte: o primeiro filho fez a vontade do pai, porque a vontade do pai era que eles fossem para a vinha. E não simplesmente dissessem que ia e não ir, né? Que foi o caso do segundo filho, tá certo? Então, sempre a vontade de Deus, a gente sabendo o que é a vontade de Deus, mesmo que a gente não queira, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, os nossos pecados, nós temos que pedir ajuda a Deus, força a Deus, para que a gente possa realmente fazer aquilo que é da vontade dele, que é do querer dele. Às vezes a gente pode não querer fazer aquilo que Deus quer, mas mesmo assim a gente tem que fazer o que Deus nos pede, porque é o melhor para nós. Ele sabe o que é o melhor para nós, para a nossa felicidade. Então, baseado nessa história, nós temos a seguinte atividade na página 15 e 16, terminando na 17, tá bom? Que vocês vão fazer depois da minha explicação. Vão fazer a atividadezinha da página 15 à página 17. Vamos lá, atividade.
Qual dos filhos fez a vontade do pai? O que disse não, se arrependeu e foi trabalhar na vinha, ou o que disse sim e acabou não indo para o trabalho? Circule. Então tá aí, ó, o primeiro filho, tá aí todo sorridente, foi lá, tá aí as uvinhas e tudo, né? Ele depois se arrependeu e foi mesmo assim. E o segundo disse que ia e ficou em casa cochilando, né? Dormindo aí na cadeira. Qual você acha que fez a vontade do pai? Circule. 2. Qual era a vontade do pai? O que era que o pai queria? O que foi que ele pediu aos filhos? 3. O que fez o filho ir trabalhar na vinha, mesmo tendo dito que não iria? Novamente. O que fez o filho ir trabalhar na vinha, mesmo tendo dito que não iria? Primeiro ele disse que não ia, e depois o que aconteceu? O que fez ele mudar de ideia? E ele resolveu ir. Questão 4. O que Jesus quer ensinar com essa parábola? 5. Qual palavra definiria a atitude do filho que disse sim e não foi trabalhar? Circule. Então, o segundo filho, ele disse que ia, mas não foi trabalhar. Ele agiu com honestidade, com compromisso, ele agiu com mentira, ele agiu com obediência, com desonestidade e irresponsabilidade. Você pode circular, certo, mais de uma palavra. Questão 6. Nos dias atuais, o que representa a parábola dos filhos? Marque um X nas opções corretas. Então, aqui é como se fosse trazer para os dias de hoje essa história dos dois filhos. A professora pede aos alunos que os alunos façam a atividade. Alguns fazem e outros não, porque não foram para a aula de reforço. O motorista pede aos passageiros que fiquem sentados. A mãe pede aos filhos para arrumarem o quarto e somente um obedece. O outro diz que está com dor de cabeça. E a última, a moça do banco pede os documentos do cliente e ele entrega documentos falsos. Analisando essas 4 frases, qual a que mais se parece com a história dos dois filhos? E questão 7. Siga o labirinto e pinte o caminho do filho que fez a vontade do pai. Então, tem aí o pai com o balãozinho dizendo: filho, venham trabalhar na minha vinha. E tem um filho dizendo: sim, eu vou, que na verdade foi o que não foi. E o outro que disse: não quero, mas na verdade foi ele que foi trabalhar na vinha. Então, é esse caminho que você vai fazer pelo labirinto, lembrando que não pode esbarrar aí na linhazinha, né? E a última questão, para terminar nossa atividade, diz: siga a direção da seta e copie as palavras na ordem correta do quadro. Então, começa lá no início, na letrinha A, e termina lá na setinha, perto da meninazinha, onde você vai escrever as linhas que tem aí embaixo, para você escrever e vai formar uma frase, tá bom? Por hoje é só e até a próxima aula.